Vamos então dar início, né? Nós temos já o projeto criado no primeiro módulo, que foi, na verdade, aqui um sistema de cadastros mesmo, onde nós implementamos exclusão, edição, né, os métodos aí de pesquisa, implementamos aí também a parte de login do sistema, né, a parte toda de banco de dados e os relacionamentos entre as tabelas. Então nós deixamos, na verdade, o nosso sistema preparado para no segundo módulo ele se converter, né, se transformar em um sistema hoteleiro. Basicamente, o que nós fizemos aqui foi a base, a estrutura no primeiro módulo. E agora nós vamos criar as reservas, né, e trabalhar a parte de vendas, que é baixa aí no pagamento, né, pagamento de consumo de produtos aí também, né, que os clientes tiveram durante a sua estadia, entre outros. Então nós vamos agora finalizar nesse segundo módulo o nosso sistema hoteleiro. Com o primeiro módulo você consegue desenvolver alguns sistemas utilizando a parte que eu mostrei de cadastro. Para desenvolver o sistema hoteleiro você vai precisar então aí dos dois módulos. Vamos aqui fazer o seguinte, vou voltar aqui no NetBeans, né, lembrando que nós utilizamos o NetBeans como plataforma base, utilizei aqui o MySQL para gerar e criar as tabelas, né, a estrutura, os diagramas aqui das tabelas. Nós vamos utilizar aqui o nosso localhost, eu vou até acessar ele aqui para a gente poder trabalhar com ele, né, localhost 127.0.0, só você digitar aí, ou digitar localhost phpMyAdmin. Para isso funcionar, obviamente o seu servidor local, eu estou utilizando o Champ, eu gosto muito do Champ quando eu trabalho com Java, né, e iniciei aqui o serviço do Apache e MySQL. Então, com esses serviços iniciados, você pode digitar aqui localhost /phpMyAdmin ou localhost 127.0.0.1, que é o endereço IP do servidor local. Ele vai cair no banco de dados, nós fizemos uma tabela, um banco de dados, perdão, chamado banco reserva, e aqui dentro eu tenho todas as tabelas para poder trabalhar. Eu quero trabalhar agora, já para a gente iniciar, com a tabela de reservas. Na tabela de reservas, nós vamos ter que utilizar, né, a parte aí de consumos. Então aqui, o que eu tenho ligando com a tabela reservas? Ela liga praticamente com todo o meu projeto. Eu ligo reservas com os clientes, eu ligo reservas com pagamento, eu ligo reservas com os funcionários, eu ligo reserva com o quarto e eu ligo reservas aqui com os consumos. As únicas duas tabelas que não são ligadas às reservas são pessoas e produtos, né? Pessoas porque elas se convertem em clientes e funcionários, como foi mostrado no primeiro módulo, e produtos porque o produto ele se relaciona somente com o consumo. E aí do consumo é que vai passar para as reservas ali, das reservas passa para o cliente que consumiu. Então é bem estruturada, já ficou bem organizada ali, né, a nossa base de dados. Vamos começar então com as reservas. A primeira coisa que nós fazemos é trabalhar na camada de dados, né? Nós geramos aqui algumas pastas para separar e organizar o projeto. Na minha camada de dados, então, eu já fiz aqui algumas classes para poder trabalhar. Para criar um objeto novo aí nela, basta clicar com o botão direito sobre a pasta novo e eu vou criar uma classe Java. Lembrando que estas classes servem para que eu crie objetos, né, que eu vou passar depois para banco de dados. Então, por exemplo, são os objetos que vai capturar a data da reserva, objetos que vai capturar a data de saída, objetos que vai capturar o valor que o usuário consumiu, entre outras propriedades que nós temos que passar. Então, eu vou chamar aqui de V reservas, como eu chamei aí as outras classes que nós estamos utilizando. Vou clicar em finalizar e já tenho aqui a minha classe gerada para poder trabalhar. Ele inicia com um pacote e com uma public class onde entram aqui dentro as variáveis. Que tipo de variáveis eu vou precisar para poder trabalhar? Eu vou precisar aqui de gerar então as variáveis que vão capturar o ID, né, da minha reserva, o ID dos quartos, o ID do cliente. Ela tem que encontrar então primeiro, né, para quem é essa reserva, qual quarto fez essa reserva, qual funcionário efetuou essa reserva, qual tipo de reserva, qual a data da reserva. Então eu tenho que criar uma variável para cada um desses itens para poder utilizá-los aí no meu projeto. Aqui no meu phpMyAdmin eu tenho então criado essas tabelas. Eu vou abrir as tabelas de reservas e ela obviamente não vai ter aqui na sua estrutura, né, nenhum campo preenchido. Eu só tenho aqui aqueles campos no quais eu citei. Então nós vamos criar essas variáveis, depois nós vamos estar passando o valor para que ele salve as reservas justamente nessa tabela. Lembrando que
o nosso banco de dados, por ser MySQL, ele vai funcionar também como um banco de dados aí voltado para a web. Na próxima aula nós vamos iniciar com a criação das variáveis, né? Eu vou explicar o passo a passo aqui novamente da criação da classe, da criação aqui também da classe que eu chamo de execução, que são aqui as classes onde vão passar diretamente essas variáveis e as informações para os formulários. Depois que nós tivermos então preparado essas classes de dados e a classe lógica, nós criaremos o formulário para fazer os cadastros.